A maioria das pessoas que pensam em fazer faculdade de direito, em algum momento elas consideram a possibilidade de exercer a profissão de advogado. Mas para advogar é preciso fazer uma prova no fim da faculdade, chamada Exame da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Por isso é importante se preparar corretamente ao longo da faculdade para ter um bom resultado no dia do exame da OAB. Então hoje nós vamos desmistificar o exame da OAB e dar algumas dicas sobre como estudar para o exame da OAB e quando começar a estudar para o exame da OAB. Então fica comigo até o final desse vídeo. Eu sou o Vinícius e esse é o canal Direito de Leve, onde a gente fala de curiosidades do direito de um jeito leve. Mas primeiramente, o que é a OAB? Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB é um órgão de classe muito antigo e tradicional no Brasil, que representa a categoria dos advogados. Por isso, para exercer essa profissão, é fundamental que você esteja inscrito na OAB e receba a carteira de advogado, que é a famosa vermelhinha. Por que ela é chamada de vermelhinha? Porque muito antes dela ser feita desse material plástico de hoje em dia, ela era uma brochura vermelha, igual essa minha que vocês estão vendo agora. Atualmente eu estou licenciado da OAB porque eu sou servidor público e o meu cargo é incompatível com o exercício da advocacia. Mas muito antes de ser servidor público, eu já fui advogado. E por incrível que pareça, essa camisa e essa gravata que vocês estão vendo aí na minha foto já foi moda um dia. Só que para receber essa vermelhinha é preciso ser aprovado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, o exame da OAB. Esse exame ele tem como objetivo verificar se os bacharéis em direito estão aptos a exercer a profissão de advogado, avaliando o conhecimento técnico desses bacharéis. Ou seja, quem pretende advogar um dia precisa entender como funciona esse exame da OAB para poder se organizar da melhor forma possível para conseguir a aprovação no exame. Então, como é que funciona o exame da OAB propriamente dito? Primeiro, quem pode fazer o exame da OAB são todos os estudantes de direito que estejam matriculados no 9º período da faculdade de direito ou qualquer bacharel em direito que deseje fazer o exame, independente de quando ele tenha se formado. Até alguns anos atrás, a OAB permitia que estudantes de outros anos, de outros semestres, quem ainda estava no 3º ano, no 2º ano e queria fazer o exame para poder testar, para poder ver como é que era e se familiarizando, a OAB permitia que isso fosse feito. De uns anos para cá, o edital não permite mais isso. E esse impedimento acontece no momento da inscrição, quando você precisa declarar em que ano ou semestre você está na faculdade. Se você não se enquadrar nesse critério, eles não aceitam a sua inscrição. E aí você deve estar pensando, tá, mas e se eu mentir lá e disser que estou no último ano, só para eu poder conhecer a prova e ver como é que ela funciona? Você acha mesmo que você foi a primeira pessoa a ter essa brilhante ideia? De acordo com o edital da OAB, quem fizer declaração falsa não pode aproveitar o resultado da prova, pode acabar respondendo criminalmente por falsidade ideológica e ainda por cima pode sofrer uma espécie de sindicância administrativa que a própria OAB conduz no âmbito interno dela e que pode te prejudicar amanhã ou depois quando você realmente tiver preenchido os requisitos para obter inscrição no órgão. Ou seja, faz os simulados online, que também são muito bons, e espera chegar no último ano da faculdade para se inscrever no exame da ordem. E como é que funciona o exame na prática? Geralmente, são realizados exames da OAB 3 vezes por ano, em datas que são comunicadas pela própria OAB quando ela abre a inscrição para quem tiver interesse em fazer esse exame. Essa prova ela é feita em 2 fases ou 2 etapas. A primeira etapa é uma prova objetiva de múltipla escolha que tem 80 questões. Cada questão tem 4 alternativas para você marcar, sendo que só uma delas é a correta. Nessa fase você não pode usar nenhum tipo de material de consulta. Não pode usar livros com lei seca, não pode usar vade-mecum, não pode usar jurisprudência, tem que estar tudo aqui. E são cobradas 17 matérias relacionadas ao curso do direito. O candidato tem 5 horas para responder essas 80 questões e transferir essas respostas para o gabarito oficial. E passa para a segunda fase
quem atinge pelo menos 50% de acerto na primeira fase, ou seja, quem acerta pelo menos 40 questões das 80 questões da prova objetiva. Já a segunda fase da OAB é o que a gente chama de uma fase prático-profissional. Que raio é isso? Você precisa elaborar uma peça processual específica relacionada a um determinado ramo do direito. Essa peça tem que ser elaborada de acordo com as informações que você vai receber na prova. Além dessa peça, você também precisa responder 4 questões subjetivas, ou seja, você vai ter que escrever a resposta dessas 4 questões. Para essa segunda fase, o tempo é o mesmo, são 5 horas para fazer a peça processual e para responder as 4 questões subjetivas. E nessa fase o candidato pode consultar textos da lei seca, não pode consultar doutrina, não pode consultar jurisprudência, não pode consultar legislação comentada, mas livros que contenham o texto seco da lei você pode levar para a segunda fase do exame da OAB. Essa segunda fase, a pontuação é um pouco diferente. Ela vale 10 pontos. 5 pontos é o máximo que você pode tirar na peça processual. Os outros 5 pontos ficam espalhados entre as 4 questões subjetivas que você vai responder. E uma questão interessante é que na segunda fase do exame da OAB, você escolhe entre 7 ramos do direito qual dos ramos você vai querer realizar a prova. Ou seja, para o ramo que você escolher, trabalhista, civil, penal, vai estar relacionada à peça processual que você vai precisar elaborar. E as 7 áreas do direito que você pode optar na segunda fase da OAB são direito administrativo, direito civil, direito constitucional, direito do trabalho, direito empresarial, direito penal e direito tributário. E aqui vai a primeira dica. Porque definir a matéria que você vai querer fazer a prova na segunda fase da OAB é um dos principais dilemas de todo candidato. Isso porque existem basicamente 2 questões que você precisa levar em consideração: a afinidade que você tem com determinada matéria e o volume de conteúdo que existe em determinada matéria. Então, muitas vezes, você não tem tanta afinidade com uma matéria, mas o conteúdo daquela matéria é pequeno. Por outro lado, às vezes você tem afinidade com uma determinada matéria, mas o conteúdo dela é muito amplo. E nesse caso, que critério levar em consideração para decidir qual é o campo do direito que você vai querer realizar a prova da segunda fase? Não existe resposta certa para essa pergunta. Você precisa avaliar a sua situação pessoal com muita calma. Se por um lado a falta de conteúdo ou ter pouco conteúdo pode parecer uma vantagem no primeiro momento, por outro lado, se essa matéria que tem pouco conteúdo é uma matéria que você tem dificuldade e que você não estudou a fundo durante a faculdade, talvez, mesmo tendo conteúdo enxuto, essa não seja a melhor opção para você. Então você precisa ponderar com muita calma qual é a sua realidade, qual é o melhor caminho a escolher. Eu vou falar da minha situação só a título de ilustração. Eu, por exemplo, quando fiz o exame da OAB, eu optei pelo campo do direito civil. Muita gente me chamou de louco, porque é, de longe, uma das matérias que tem o maior volume de conteúdo e pode ser cobrado muita coisa na prova. Só que quando chegou a minha época de fazer o exame da OAB, eu já estagiava num escritório de advocacia há alguns anos e esse escritório atuava na área do direito bancário, sendo que o direito civil, para minha realidade, era o que mais se aproximava do direito bancário, uma vez que não havia a opção de direito bancário na segunda fase da OAB. Então eu optei por fazer direito civil, foi uma opção arriscada, apesar de ser um conteúdo grande, era a área do direito que eu mais dominava naquele momento da faculdade. Deu tudo certo, graças a Deus, eu fui aprovado. Mas foi uma experiência minha. Eu tive muitos colegas que optaram por disciplinas com as quais eles não tinham tanta afinidade, mas que o conteúdo era mais reduzido. E também deu muito certo para eles, eles foram aprovados. Então você precisa levar em consideração qual é a sua realidade. Eu sempre digo que aquilo que a gente conhece e tem mais familiaridade é onde a gente tende a ter um desempenho melhor. Então vai muito de cada situação. Eu tenho um amigo de trabalho, Joel, amigo do Vinícius.
O Joel sempre diz o seguinte, que o melhor caminho não é aquele mais curto, não é aquele mais reto, não é aquele mais plano. O melhor caminho é aquele caminho que você já conhece. Então, naquele momento, quando eu fui fazer o exame da OAB, Direito Civil, apesar de ter um volume de conteúdo muito grande, para mim era o melhor caminho, porque era o caminho que eu já conhecia. Então, nesse momento da prova, você tem que pensar qual é o melhor caminho para você seguir. Não tenha pressa, respira, pensa, pondera tudo. Eu tenho certeza que você vai fazer a melhor escolha. E o bacana é que de uns anos para cá, a OAB instituiu no exame da ordem um instituto que a gente chama de Instituto da Repescagem. Como é que ele funciona? Se você fez o exame da OAB, passou na primeira fase, mas reprovou na segunda fase, no próximo exame seguinte, você pode se inscrever somente para a segunda fase. Você não precisa fazer de novo a primeira fase. E você pode, inclusive, escolher um ramo do direito diferente daquele ramo que você tinha escolhido no exame anterior, para você fazer a segunda fase. Então esse Instituto da Repescagem, ele trouxe várias vantagens. Você não precisa fazer a primeira fase de novo, você pode mudar o ramo do direito que você tinha escolhido e até parece que o valor da inscrição é mais barato quando você vai fazer só a segunda fase do exame da OAB através da repescagem. E agora que você já entendeu mais ou menos como é o exame da ordem, uma outra questão muito importante a gente precisa conversar aqui, que é quando começar a se preparar para o exame da ordem. Já deu para perceber que a prova é bem abrangente, 80 questões de 17 matérias na primeira fase, depois uma peça e mais 4 questões na segunda fase. E isso deixa muitos estudantes na dúvida se vale a pena começar a se preparar já durante a faculdade ou se vale a pena concluir a faculdade, focar no TCC para depois dar um gás e começar a se preparar exclusivamente para o exame da OAB. Antes de dizer qual a minha opinião sobre o melhor momento para começar a se preparar, é importante levar em consideração que a pessoa precisa de pelo menos 6 meses de antecedência para conseguir revisar toda a matéria, se programar e sempre elaborando uma rotina de estudos. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando só sobre como organizar e montar uma rotina de estudos, deixa aí nos comentários. Se a galera quiser, a gente vai lá e faz um vídeo bem bacana, dando essas dicas de como você organiza e monta uma rotina de estudos, te preparando não só para o exame da OAB, mas para as provas da faculdade, para o vestibular, para concursos públicos. Então, se vocês quiserem um vídeo nessa linha, deixa aí nos comentários. Agora, sobre o melhor momento. Na minha opinião, o ideal é você aproveitar para começar a se preparar para o exame da OAB enquanto você ainda estiver fazendo a faculdade. Eu sei que tem muita gente que trabalha o dia inteiro, estuda à noite, tem pouco tempo, às vezes é casado, tem filho pequeno, precisa conciliar uma série de compromissos. Eu sei que é difícil, mas eu sugiro fortemente que você pelo menos tente conciliar essa rotina para você começar a estudar na medida do possível ainda na faculdade. Fácil não é, mas vai te trazer muitos benefícios se você conseguir conciliar esse tempo. A primeira vantagem de começar a estudar já na faculdade é que se você estiver no último ano e já se inscrever estudando e se preparando, você vai ter condição de fazer mais de uma prova antes de se formar. Até porque, como eu já havia comentado, a OAB faz em média 3 exames da ordem por ano. Até porque o exame tem um grau de dificuldade razoável e nem sempre, apesar de todos os nossos esforços, nem sempre a gente consegue a aprovação na primeira tentativa. Assim você tem 2 ou às vezes até 3 tentativas de fazer o exame da OAB antes de se formar. E o fato da pessoa não conseguir passar no exame da primeira vez não tem nada a ver com conhecimento técnico, com capacidade cognitiva. Muitas vezes é uma questão de autocontrole, de ansiedade, de preparo psicológico. Então, quanto antes você se submeter ao estresse da prova, melhor você vai se adaptar a ela e vai ter condições maiores de obter resultados satisfatórios e conseguir se formar já aprovado no exame da ordem. Já pensou que maravilha?
A segunda vantagem de estudar durante a faculdade é a possibilidade que você tem de tirar dúvidas dos assuntos diretamente com os seus professores. E no último ano, todos os professores estão bastante sensíveis a essa questão da OAB. Então todos vão te atender com todo o carinho e atenção possível. Já pensou você ter a oportunidade de ter um professor universitário ali nos bancos acadêmicos para tirar uma dúvida sua de um estudo, de uma doutrina, de alguma informação recente que você precisa compreender melhor para o exame da ordem? Depois de formado, essa oportunidade não existe mais. E uma outra grande vantagem de estudar durante a faculdade é o uso da biblioteca. Uma boa preparação para o exame da OAB exige a leitura de diversos materiais, de diversas fontes, e nem sempre é possível adquirir todos esses livros. Então, se você ainda está na faculdade, pode contar com as obras de direito que estão disponíveis na biblioteca para você consultar e estudar. Assim você consegue, além de estudar o texto seco da lei, obras esquematizadas, resumos, doutrinas, jurisprudências, que vão te ajudar a se aprofundar no tema das provas. Ou você acha que você vai conseguir se preparar adequadamente só assistindo vídeo no YouTube sobre as matérias da prova, e ainda mais em velocidade 2? Sinto informar-lhe que você vai ter que papirar, meu jovem. É como já dizia o poeta, papirar é preciso, viver não é preciso. E a biblioteca também tem uma outra grande vantagem, que é a questão de você ter um espaço adequado para o estudo. Muitas vezes na sua casa você até tem todos os livros necessários para estudar, mas às vezes você não tem um ambiente silencioso, adequado, sem interrupção, sem distração, que você teria na biblioteca da sua faculdade. E se você já está no último ano ou já está formado e está se preparando para o exame, já deve ter se preocupado em descobrir quais são as melhores técnicas e práticas para você obter o melhor possível do seu tempo de estudo. Então eu vou te passar agora umas dicas matadoras que vão te ajudar demais na preparação do exame da OAB e aumentar consideravelmente as chances de aprovação sua no exame da ordem. Agora, antes de falar das dicas, eu vou passar aqui uma informação interessantíssima. Foi feito um estudo recente por uma universidade do interior de São Paulo e eles verificaram através desse estudo que 83% de todos os estudantes aprovados no exame da OAB nos últimos 4 anos em todo o território nacional, todos eles tinham uma coisa em comum. Eles eram inscritos no canal Direito de Leve, curtiam os vídeos e compartilhavam para os seus amigos. Não sou eu que estou dizendo, é o resultado da pesquisa. Agora eu, se fosse vocês, segui o passo desses estudantes aí, me inscrevia no canal, curtia os vídeos, compartilhava para os amigos, porque, né, vai que dá certo. Agora eu vou te passar algumas dicas importantes mesmo para quem quer otimizar os estudos. A primeira dica é ter um cronograma de estudos. O cronograma de estudos ele é fundamental para você se organizar da melhor maneira possível, estabelecer suas metas, acompanhar a sua evolução nos estudos, conseguir completar todo o edital do exame, desenvolvendo uma rotina adequada para cobrir toda a matéria da prova. Existem vários estudos que mostram que a nossa mente ela consegue transformar o estudo em hábito, e esse hábito potencializa o nosso aprendizado. Então, através do cronograma de estudo, você consegue estabelecer o hábito de estudar sempre naquele mesmo horário, evoluindo no conteúdo, e a sua mente consegue potencializar o seu aprendizado, porque ela se acostuma com o fato de que aquele horário do dia é o horário de exercitar o saber. Ou seja, investe num cronograma bacana, porque assim você vai conseguir cobrir toda a matéria do edital sem sacrifício, sem desorganização, tudo com muito planejamento, sem ansiedade. Você começa na primeira semana de estudo sabendo que até o dia da prova você terá revisado toda a matéria. E aqui eu repito o que eu disse lá atrás quando eu falei de organização de estudo. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo só sobre como montar um cronograma de estudo, deixa aí nos comentários. Se a maioria da galera tiver a fim de um vídeo nessa linha, a gente faz, além de fazer um vídeo explicando sobre como organizar sua rotina de estudos, a gente faz depois um vídeo específico só ensinando como montar um
cronograma de estudo bem bacana, que vai servir não só para o exame da OAB, mas para tudo que você for estudar na sua vida. Faculdade, concurso público, mestrado, doutorado, enfim. Um cronograma de estudo te ajuda para o resto da vida. A outra dica importantíssima para quem vai prestar o exame da OAB é a seguinte: conheça a prova e conheça a instituição que está realizando a prova. No caso do exame da OAB, quem realiza essa prova há muitos anos já é a Fundação Getúlio Vargas, FGV. Então você conhecer como são as bancas da FGV, como ela realiza as provas, quais as características dos tipos de pergunta que ela faz, vai te ajudar muito a se preparar para o exame da OAB. A FGV, por exemplo, ela tem uma característica de fazer questões multidisciplinares. Então é muito provável que no exame da OAB você vai pegar uma questão que não trate apenas de direito penal, apenas de direito civil, apenas de direito do trabalho. Existe uma chance grande de você pegar questões que abranjam mais de um ramo do direito. Então, se você estudar provas da FGV e conhecer como funciona a banca da FGV, você já vai sair na frente quando for realizar o exame da OAB, porque você já vai estar acostumado com os tipos de perguntas que você vai se deparar no dia da prova. Outra dica importante: não fica só no estudo de doutrina, lei, jurisprudência. Naquele cronograma que eu falei para você montar, separe algumas horas de alguns dias da semana para você resolver provas antigas do exame da OAB e simulados online que estão disponíveis em vários sites da internet. Resolver essas provas antigas e fazer os simulados vai te ajudar a entender quais são ainda os seus pontos fracos, que matérias você precisa melhorar, vai te ajudar de novo a se familiarizar com os tipos de perguntas que você vai se deparar na prova, além do que não existe um número infinito de perguntas que podem ser feitas no exame da OAB. Então, fazendo provas antigas e estudando simulados, é muito provável que você se depare com perguntas semelhantes às perguntas que serão feitas no dia do seu exame da OAB de verdade. É claro que não vai ser a mesma pergunta. É claro que isso não vai acontecer para todas as 80 perguntas, mas algumas perguntas vão ter muita semelhança com questões que você resolveu estudando em simulados e provas anteriores. Outra dica é o seguinte: quando você for separar o conteúdo, dê valor à lei seca. Não foca só em doutrina e jurisprudência. A lei seca é a base das perguntas do exame da OAB. E se você dominar a legislação das disciplinas do direito, você tem uma chance muito grande de responder as perguntas de maneira mais assertiva, ter mais êxito, mais sucesso em acertar aquelas perguntas, do que se você focar apenas em doutrina e jurisprudência e esquecer o texto seco da lei, que é a base da prova. Todo mundo que estuda para o exame da OAB e para outros concursos também já deve ter reparado em perguntas cujas respostas são muito parecidas, mudando apenas uma palavra ou às vezes até a ordem das palavras. Quando você estuda o texto seco da lei, esse tipo de pergunta fica muito mais fácil de você identificar a resposta certa. Então não menospreze o texto da lei. Estude doutrina, estude jurisprudência, mas também foque no texto seco da legislação. Outra coisa importante para o exame da OAB e que pouca gente dá valor: estuda o Código de Ética e Disciplina da OAB. O Código de Ética e Disciplina é algo que você não vai ver na faculdade e é algo que você tende a subestimar e menosprezar no seu cronograma de estudos. E não se iluda, cai muita pergunta relacionada ao Código de Ética e Disciplina. Afinal de contas, você está fazendo uma prova para se tornar um advogado. Então é natural que a OAB cobre isso. Então, não vacila, estuda o Código de Ética e Disciplina. Dê para ele o mesmo valor que as outras matérias do direito. Só para vocês terem uma ideia, nos últimos exames da OAB, em torno de 8 questões foram relacionadas ao Código de Ética e Disciplina, ou seja,
10% da prova era relacionado à ética e disciplina. Já pensou você deixar de estudar um conteúdo que corresponde a 10% das perguntas? Então não dá esse mole. Lembra de incluir código de ética e disciplina no teu cronograma de estudos. E a última dica, mas não menos importante, mantenha o foco. Não desanima se você não conseguir ser aprovado nas primeiras tentativas. O exame está aí, você tem capacidade, você tem conhecimento, você é tão capaz quanto qualquer um. Você tem um cérebro no meio da sua cabeça igual todo mundo. Então, você vai passar no seu momento. Lembra lá de quando você entrou na faculdade, do seu sonho de ser advogado, do seu sonho de exercer uma carreira jurídica em que é necessário o exame da OAB. Foca nisso e mantém o ritmo, que você vai ter sucesso. E aqui vai uma curiosidade. Vocês sabiam que até 1994 o exame da OAB não era exigido para todos os estudantes de direito? Quem se formava em direito como bacharel e tinha feito estágio ao longo da faculdade, poderia conseguir a carteira da OAB sem ter que fazer o exame. O fato de ter feito um estágio supria a necessidade do exame da OAB. A partir de 1994, o exame passou a ser obrigatório para todo mundo. Inclusive, em 2005, houve um projeto de lei que tentava trazer de volta a ideia de um estágio em órgãos jurídicos federais que substituísse o exame da OAB, mas esse projeto de lei não prosperou e o exame continua sendo obrigatório e o único caminho para bacharéis em direito se tornarem advogados. Então, quando você estiver fazendo seu estágio e aquele advogado antigão virar para você e falar assim, hoje em dia tudo é mais fácil, no meu tempo era mais difícil. Aí você pergunta para ele, você se formou antes de 94? Fala para mim, você fez o exame da OAB ou pegou um estágio aí e já se formou e conseguiu a carteira? Rapidinho ele vai mudar de assunto. Obrigado por ficar comigo em mais esse bate-papo. Espero que as informações e dicas tenham sido úteis para te ajudar a se preparar, a reduzir um pouco o estresse e a ansiedade. Vai dar tudo certo no exame da OAB. Faz a tua parte que o resto flui naturalmente. Lembrando que toda semana a gente tem vídeo novo por aqui. Fiquem com Deus.